Há 2 capítulos na Bíblia que o seu filho precisa aprender com você. Você precisa ler estes 2 capítulos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Nestes 2 capítulos, você vai ensinar ao seu filho que o pecado, e é o primeiro P, o pecado entrou no mundo. Pecado esse causado pela desobediência de Adão e Eva. Esse pecado, e agora a gente vai para o segundo P, trouxe um problema. Um problema impossível agora de ser resolvido pelo próprio homem. O problema da separação entre Deus e o homem. O problema de uma inimizade criada entre Deus e o homem. O problema do medo, da vergonha. O problema da tristeza, da angústia. O problema da culpa. Mas, a gente vai para o terceiro P. Ao ler Gênesis 2 e 3, você vai ensinar ao seu filho. O terceiro P é houve perdão por parte de Deus. Deus perdoou Adão e Eva pelo que fizeram. Houve consequências desastrosas, houve consequências trágicas, mas houve perdão por parte de Deus. E o quarto P? E houve uma promessa. Uma promessa de que um dia viria o Messias, o Salvador, o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus, viria um dia. E ele veio. E aí você está contando para o seu filho essa história. Você vai dizer, filho, filha, a promessa foi cumprida. Jesus já veio. Você vai ensinar a Gênesis 2 e 3. Não deixe de fazer isso. Houve um problema. Esse problema foi o pecado. Na verdade, primeiro, houve o pecado. O pecado trouxe um problema. Mas houve perdão por parte de Deus. E houve uma promessa. Cristo Jesus veio. Enquanto você conta essa história, conte com emoção. Use a criatividade, interaja com eles. Mas não deixe de contar a história de que apesar do pecado, do problema, Deus perdoou e houve uma promessa. E aí, por fim, você faz um apelo ao seu filho. Filho, você entende que você é pecador, que o seu coração, que o nosso coração é pecador, é inimigo de Deus. Mas houve perdão e houve uma promessa, filho. Cristo Jesus pode ser o seu Salvador, o único que vai resolver o maior problema do homem, a sua separação de Deus. Ao você confiar em Cristo Jesus, filho, como seu único Senhor e Salvador, haverá uma reconciliação sua com Deus e uma nova vida para viver. Bom tempo de leitura com os seus filhos e que Deus abençoe e impacte a vida deles. Um bom feriado, excelente final de semana e vamos nos falando por aqui. Tchau, tchau.